Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Façam todos um excelente dia. Vem chegando para o nosso devocional. Hoje a leitura vai ser Mateus, capítulo 15. Eu já vai pegando sua Bíblia, papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. Mateus, capítulo 15. Jesus e a tradição judaica. E uma mulher cananeia demonstra fé. Já pega na sua Bíblia, pega seu café. Traga sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mãe, faça um bom dia, seja bem-vinda. Já vai preparando a sua Bíblia, Mateus, capítulo 15. Já vai pegando papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos estudando o livro do Novo Testamento. A gente conhecer Jesus, começar a fazer devocional, ter a vontade de ler a Bíblia. Por lá no meu feed tem várias mensagens, tem várias lives com os livros, com os capítulos de Mateus. Então é só você ir lá pegar e estudar desde o primeiro capítulo até o capítulo 15 que a gente está iniciando hoje. Então sinta-se à vontade para você crescer em fé e espiritualidade, lendo os livros de Mateus do Novo Testamento. Se você não me segue aqui, já começa a me seguir nessa página, curta, compartilhe para você receber todos os dias de segunda a sexta devocional. Façam todos um bom dia. Para todas as coisas debaixo do céu. Para todas as coisas debaixo do céu. Pega a sua Bíblia, papel, caneta na mão que a gente vai iniciar o nosso devocional. Já vai compartilhando essa live, esse devocional para alcançar mais pessoas. Se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, abre Mateus capítulo 15 para vocês acompanharem aqui junto comigo. Antes da gente iniciar, a gente vai fazer a nossa oração para que o Espírito Santo de Deus ministre aqui neste lugar. Paulo Henrique, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então feche os olhos de vocês para a gente iniciar o nosso devocional de hoje. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, te agradecemos pela graça, pela misericórdia, te agradecemos pelo ar, pela saúde que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, Pai. Que esse dia de hoje seja um dia de vitória, seja um dia de bênção, seja um dia de graça, seja um dia de paz, Senhor. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas o Senhor falando através de mim. Abre os nossos olhos e nossos ouvidos para que a gente possa ter discernimento, conhecimento da tua palavra, para que a gente possa absorver cada palavra aqui. Que não leiamos apenas as palavras soltas, mas assim o que tem por trás de cada palavra, para que a gente possa sair daqui instruído, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor falando através de mim, que o Senhor revele os mistérios, os códigos que estão aqui, que o Senhor abre os olhos e os ouvidos espirituais das pessoas que estão assistindo essa live, para que elas possam crescer em fé, para que elas possam conhecer o Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê um devocional abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo, que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas renovados e transformados através da tua palavra. Em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Amém. Então vamos lá, capítulo 15, Jesus e a tradição judaica vai falar o seguinte aqui.
Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição judaica de vocês? Olha só, Jesus, os mestres da lei fazem uma pergunta para Jesus, e Jesus responde com uma outra pergunta, por quê? Confrontando, fazendo aqueles mestres da lei refletir. Jesus usava muito isso. Alguém perguntava a ele alguma coisa, os fariseus, os mestres das leis perguntavam a Jesus alguma coisa, e ele respondia com o quê? Com perguntas. Por quê? Quando você responde a alguém com pergunta, você está confrontando aquela pessoa. Jesus era muito de confronto. Jesus era muito de confrontar as pessoas. Para quê? Refletir. Quando você pergunta a alguém algo, você responde a alguém algo com uma pergunta, isso é uma reflexão, faz você refletir. E Jesus usava isso o tempo todo. Os mestres da lei perguntavam a ele alguma coisa e ele respondia com outra pergunta para fazer reflexão. Então, os mestres da lei perguntavam: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Por que não lavam as mãos antes de comer? E Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anunciam a palavra de Deus, anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviu isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago, mas à tarde vai ser expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, que são os homicídios, pois do coração saem coisas maus, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. O que os fariseus ficaram incomodados aqui com os discípulos de Jesus? Eles perguntaram para Jesus o seguinte: os seus discípulos, eles não lavam a mão para comer. O que eles querem dizer com isso? Que o que está sujo na mão pode passar para o alimento e isso vai contaminar a pessoa. Só que a gente está falando o seguinte: não é o que entra pela boca que está contaminando o homem, mas sim o que sai pela boca. Ou seja, não é o alimento que você colocar a mão suja que vai tornar você impuro, porque você vai comer e logo depois o alimento vai ser expelido. Mas o que torna a pessoa impura é o que sai da boca dela, ou seja, é o que está no seu coração. São as palavras, é o seu comportamento, é o que você pensa, é o que você fala, é o que torna você impuro. Que é o seguinte: os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, os falsos testemunhos e as calúnias. Isso é que torna o homem puro, é o que sai do seu coração, da sua mente, da sua alma. Toda vez que eu falo referente ao coração, muitas pessoas referem o coração como coração órgão. Mas Jesus refere o coração como a sua mente, porque tudo que está na sua mente é o que você fala. Onde você está, onde você frequenta, os lugares onde você coloca o seu coração, o seu olho, o seu ouvido, é o que está alimentando a sua mente, e isso vai te dar pensamentos, ou pensamentos maus, ou os pensamentos ruins, porque você alimenta o seu coração com o que você lê, com o que você assiste, com o que você ouve, tudo isso está alimentando o seu coração. E é a partir daí que você vai produzir ou pensamentos bons ou pensamentos maus. E é a partir daí que você vai se tornar uma pessoa impura ou não, porque o que sai pela sua boca é onde você está frequentando, é as coisas que vocês estão ouvindo, é as coisas que vocês estão vendo, que vai tornar os seus pensamentos impuros ou não. E isso vai fazer sair pela sua boca. Tá fazendo sentido, gente? Coloca para mim nos comentários.
Então, a primeira mensagem que a gente tem aqui é, Jesus está falando o seguinte: honre teu pai e tua mãe. Esse aqui é um princípio que todos nós devemos cumprir. Honre teu pai e tua mãe. É um princípio porque prolonga os seus dias aqui na terra. Quando você honra teu pai e tua mãe, esse princípio é o quê? Você prolonga os seus dias aqui na terra. E os fariseus ali, os mestres da lei, estavam falando o seguinte: se o povo dá oferta para Deus, é como se ele tivesse honrado seu pai e não precisava ajudar mais o seu pai. Só que você precisa honrar o teu pai e tua mãe quando eles estiverem em vida, porque prolonga os seus dias na terra. Ah, Micheline, mas eu não convivi com meu pai, não convivi com a minha mãe, eu fui abandonado, eu fui maltratado. Jesus não fala o seguinte: honre teu pai e tua mãe que te tratou bem, honre teu pai e tua mãe que não te abandonou, honre teu pai e tua mãe que te criou. Ou seja, Jesus falou o seguinte: honre teu pai e tua mãe. Esse é um princípio para todo mundo. Independente se você foi abandonado, independente se você foi rejeitado, independente se você foi maltratado, esse é um princípio para que você possa prolongar os seus dias aqui na terra. Ah, Micheline, você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe como foi a minha infância, você não sabe o que eles fizeram comigo. Você precisa praticar a empatia e a compaixão de entender que todo comportamento normalmente ele vem por uma criação. Que a gente não sabe como foi a criação do seu pai, da sua mãe, para ter esse tipo de comportamento. Então a gente tem que praticar a compaixão e a empatia. E outra coisa, perdoar, porque quando você não perdoa o outro, Deus também não te perdoa. Então você precisa liberar perdão das pessoas que te fizeram mal, seja sua mãe, seja seu pai, seja quem for, para que Deus possa perdoar os seus pecados. Se você não perdoa o outro, você também não será perdoado. Então, independente se você foi criado pela sua mãe, se não foi criado, se você foi maltratado pela sua mãe ou pelo seu pai, não foi, você precisa estabelecer o princípio de honrar teu pai e tua mãe. É um princípio para todo mundo, independente de como foi a sua criação. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então, este é um princípio para todo mundo, mesmo se um dia seus pais te abandonaram, maltrataram, esse é um princípio que deve ser cumprido até o resto da vida, até quando estiver em vida, deve honrar teu pai e tua mãe. Segunda mensagem aqui: os religiosos da lei viviam por regras e não por cumprir princípios verdadeiramente. Até hoje isso acontece, as pessoas ficam presas na religiosidade, as pessoas ficam presas em regras. Muitas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus, por quê? Porque vivem por regras, vivem por religiosidade e não por princípios, e não pela presença, não buscando cumprir princípios. Quando você cumpre princípios e você não vive por regras, você consegue sentir a presença de Deus, porque você não fica preso na religiosidade, você não fica preso em regras, mas se você começa a viver pelo que Jesus ensina, cumprindo princípios. Então Jesus está falando o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, os mestres da lei falavam de Deus, os mestres da lei achavam que conheciam demais a palavra, mas o que? Não honrava a Deus. Honrava com os lábios, mas o coração estava longe. Falava de Deus, mas o coração estava longe. Os comportamentos, as atitudes, o que eles falavam estava totalmente fora daquilo que a boca deles estava falando. Ou seja, regras. Eles simplesmente falavam, mas não cumpriam o que estava escrito na Bíblia. Regras, religiosidade. Outra coisa, em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, eles adoravam Deus por regras, por religiosidade. Então Jesus falou o seguinte: vocês precisam me honrar com aquilo que você fala, cumprindo princípios, em comportamento, no seu coração, e não apenas por regras. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Coloque para mim nos comentários se está fazendo sentido para vocês. Outra mensagem contida aqui é o quê? Não é o que você come que te torna impuro, mas o que sai da sua boca, o que está no seu coração, no seu interior. Palavras sujas, mentiras, calúnias, tudo isso te torna uma pessoa impura. Você fala do que seu coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de coisas impuras, você é uma pessoa impura. Se você fala muito palavrão, se você calunia o outro, se você pensa em pensamentos maus, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, tudo isso está sendo o quê? Impureza. Você está sendo uma pessoa impura. Então, não é o que você come com sua mão suja que te torna impuro, que leva a sujeira para dentro de você, mas sim que está no seu coração, e sim que fala a sua boca que te torna uma pessoa impura.
Léo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, é o que te torna impuro é o que sai pela sua boca, é o que está no seu coração. Agora a gente vai ali para a mulher cananeia, demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região. De Tiró e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então tinha uma mulher, uma cananeia, que estava com a filha dela endemoniada. Ela foi procurar Jesus para quê? Pedir ajuda. Quando ela se dirigiu a Jesus, Jesus não dirigiu a ela nenhuma palavra. Jesus simplesmente ficou em silêncio e continuou caminhando ali. E a mulher atrás de Jesus. E aconteceu o seguinte: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha só, tem muita mensagem aqui, tem muito ensinamento e muita instrução para você dentro desse subtítulo aqui da mulher cananeia demonstra fé. Qual que é a primeira? O fato de Jesus ter ficado em silêncio diante do pedido daquela mulher não quer dizer que ele não ia ajudar ela, não quer dizer que ele não ia atender o pedido dela. Não quer dizer que ela tinha que desistir da sua oração, do seu pedido. O que acontece muito? Muitas vezes a gente faz o nosso pedido, muitas vezes a gente apresenta o nosso pedido, a nossa oração para Deus. Jesus fica em silêncio, não responde a gente naquele momento. E a gente o quê? A gente fica naquela animação. Ah, não me respondeu, não quero mais. Ah, não me respondeu, não, se revolta. Aquela mulher, no momento que Jesus ficou em silêncio, não dirigiu a ela uma palavra, o que ela fez? Ela persistiu, ela insistiu, ela continuou falando com Jesus. Então, qual que é a mensagem? Independente se Jesus fica em silêncio quando você faz uma oração, faz um pedido, isso não quer dizer que você deve desistir, quer dizer que você deve persistir no seu pedido, persistir na sua oração. A mulher cananeia, ela pediu Jesus ajuda, Jesus não lhe dirigiu uma palavra, ficou em silêncio. E ela o quê? Insistiu. Ela insistiu. O que aconteceu aqui? Por ela insistir com Jesus, porque ela estava com a filha dela endemoniada, os discípulos começaram a ficar o quê? Incomodados com a mulher cananeia. E falou para Jesus o seguinte: manda essa mulher embora, porque ela já vem gritando atrás de nós. Ou seja, Jesus não estava incomodado com aquela mulher. Adriano, faça um bom dia, seja bem-vindo. Jesus não estava incomodado com aquela mulher. A mulher cananeia se dirigiu a quem? A Jesus. Quem ficou incomodado com o pedido, com a oração, com a forma com que aquela mulher estava buscando Jesus foi o que? Os discípulos. Então, qual que é a mensagem que tem aqui? Presta atenção para vocês prestarem atenção no que eu vou te dizer, porque isso acontece muito. As pessoas podem ficar incomodadas com a sua busca por Jesus, por sua insistência na sua oração, no pedido que você está apresentando para Jesus. Os discípulos ficaram incomodados com aquela mulher tentando calar a boca dela. Ou seja, você está lá apresentando seu pedido para Deus, você está lá buscando a Deus, como aquela mulher cananeia, foi atrás de Jesus, buscou Jesus, pediu Jesus ajuda, Jesus não dirigiu a ela uma palavra, ela continuou insistindo, e os discípulos ficaram incomodados. Muitas pessoas que estão ao seu redor, às vezes você compartilha com aquilo que você está precisando, às vezes você compartilha com outro o seu sonho, e você recebe uma resposta, ou então, não é o momento, ou então, fica em silêncio, a sua oração ainda não foi atendida, e você desiste por quê? As pessoas tentam falar com você o seguinte: não deu, desiste, não tenta mais não, você não teve a resposta, não tenta mais não. Aquela mulher cananeia, ela não estava nem aí para os discípulos, ou seja, os discípulos estavam mandando ela embora. O que ela fazia? Ela mais insistia com Jesus, ela mais gritava com Jesus, porque ela tinha sua filha endemoniada, ela precisava de ajuda, ela precisava de realizar aquele pedido dela. Ou seja, qual que é a mensagem aqui contida? Independente se as pessoas estão incomodadas com a forma com que você procura Jesus, com a forma com que você apresenta os seus pedidos a Deus, conforme com o seu comportamento, mesmo diante de um silêncio, mesmo diante de um não, e você não continua buscando a Deus por causa disso. Não desista daquilo que está no seu coração.
Não desista daquilo que a sua alma já te mostrou que você pode conseguir, porque as pessoas podem ficar incomodadas, mas Deus quer que você persista na sua oração. As pessoas podem ficar incomodadas, mas Deus quer que você insista na sua oração. Porque foi uma forma até de Jesus demonstrar para aquele povo a fé que ela tinha. Porque mesmo Jesus ficando em silêncio, ela continuou insistindo com Jesus. Mesmo Jesus dando essa resposta aqui para ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, em primeiro momento, Jesus ficou o quê? Em silêncio. Em segundo momento, Jesus ainda não ajudou ela, falando para ela o seguinte: eu fui enviada para as ovelhas de Israel, ou seja, para o povo judeu. Terceiro, Jesus deu uma outra resposta para ela que foi: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso aqui, gente, ela poderia se sentir o quê? Humilhada. Por quê? Não é certo tirar o pão e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, como se ele estivesse chamando aquela mulher de cachorrinho. Só que olha a resposta dessa mulher para Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu quero o meu milagre, eu quero a sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. E ela iria insistir até que Jesus realizasse esse pedido dela. Eu não sei se vocês têm cachorro na casa de vocês, mas quando você está comendo, os cachorrinhos ficam o quê? Ao redor da sua mesa, esperando o quê? Cair migalhas da comida que você está comendo. E quando eles terminam de comer, às vezes a mesa fica suja, cai um pedaço de pão, de biscoito, algo na mesa, o que vocês fazem? Vocês jogam no chão para os cachorrinhos comer. E eles se alimentam daquilo que você está alimentando. Então, olha a resposta sábia dessa mulher de querer ter o seu milagre, de querer ter a ajuda de Jesus. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus respondeu para ela o seguinte: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então, qual que é a mensagem aqui? Independente se as pessoas ficam incomodadas por você estar insistindo com Jesus com o seu pedido, de você estar insistindo com Jesus na sua oração, de você estar insistindo na sua busca com Jesus, apesar da espera, apesar dos nãos, apesar de você ainda não ter recebido aquilo que você ainda acredita que vai receber, continue insistindo, porque aquela mulher só recebeu o milagre de sua filha porque ela insistiu, porque ela persistiu, porque ela não desistiu, e assim extraiu dela uma grande fé, uma tamanha fé. Ou seja, não desista dos seus pedidos, das suas orações no primeiro não. Não desista dos seus pedidos, das suas orações quando Deus fica em silêncio. Não desista dos seus pedidos, da sua oração, porque as pessoas estão incomodadas com a forma como você se comporta. Tá fazendo sentido, gente? Coloque pra mim nos comentários. Coloque pra mim nos comentários. Então, quando você deseja algo, você não se importa de ser humilhada. Aquela mulher, ela não se importou de ouvir aquilo de Jesus. Não é certo tirar o pão e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela não se importou com que Jesus falou isso. Ela levou de uma outra forma. Ela interpretou de uma outra forma. Ela foi sábia de responder Jesus. Até os cachorrinhos recebem das migalhas que caem na boca de seus donos. Ou seja, sábia, tamanha fé. Eu quero minha oração, eu quero meu pedido, eu preciso curar minha filha. Ou seja, persistência, independente se você está sendo humilhado ou não. E a gente tem que se humilhar mesmo diante da mão de Deus. Nós temos que nos humilhar diante da mão de Deus para a gente entrar na presença de Deus, para a gente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos nos humilhar debaixo da mão de Deus. Então, qual que é a mensagem? Quando você deseja algo, você não se importa de se humilhar debaixo da mão de Deus para conquistar aquilo que você deseja. Você não se importa, porque nós devemos nos humilhar debaixo da mão de Deus para a gente realizar os nossos sonhos, os nossos pedidos, para entrar na presença de Deus. Independente do que os outros acham da sua atitude, independente do que os outros estão achando da sua busca, do seu comportamento, da forma como você busca Jesus. Independente. Se você tem fé para alcançar o seu objetivo, apenas persista. Se você tem fé, se está na sua alma, se você já sente que você já recebeu o que você tem pedido, que você tem orado, apenas persista na sua oração e não desista quando Deus fica em silêncio ou quando Ele ainda não te entregou aquilo que você deseja. Apenas persista. Pergunta para você dentro desse devocional é o seguinte, Raí, faça um bom dia, seja bem-vindo. Adriano, faça um bom dia, seja bem-vindo, gente. Qual que é a pergunta que eu quero fazer para vocês? Você desiste fácil dos seus sonhos? Você desiste fácil dos seus sonhos? Existem dois tipos de pessoas.
Aquelas pessoas que apresentam seus pedidos e sua oração para Deus e persiste até receber aquilo que sua alma está sentindo. E persiste até receber aquilo que a pessoa quer. Ou então existem aquelas pessoas que apresentam o seu pedido para Deus e no primeiro não, no primeiro silêncio, não consegue esperar, já desiste, já não quer mais aquilo. Ou seja, esses dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que apresentam o pedido para Deus, mesmo não ter recebido, ainda aguarda, ainda entra no processo da espera, entra no processo de amadurecimento, entra no processo de você ser trabalhado, ser capacitado por Deus para receber o que você pediu, o que você apresentou para Deus. E aquelas pessoas que no primeiro não já desiste. Eu quero dizer para você o seguinte: o não, ele trabalha em você a persistência. O não, ele trabalha em você a resiliência. O não, ele trabalha em você o fortalecimento da sua fé. Se você recebe as coisas de imediato, você não cria resiliência, você não cria persistência, você não amadurece a sua fé. Por quê? É muito fácil. Então Deus às vezes fica em silêncio para quê? Para você persistir, para você insistir, para você criar persistência, para você criar esperança diante dos nãos, diante da espera, diante do silêncio. Então às vezes o não de Deus não é para você desistir, é para você fortalecer sua fé, é para você criar resiliência e persistência. Então a fé, ela produz perseverança, esperança. Então não desiste no meio dos nãos, não desiste na espera. Existe um processo de espera, existe um processo de capacitação que faz você esperar aquilo que você pediu. Existe um processo de agora não é o momento, você precisa ser capacitado, agora não é o momento, você precisa passar por um processo antes. Ou seja, os nãos de Deus às vezes não é para você desistir, é para você esperar. É para você criar perseverança, é para você criar resiliência, é para você forjar o seu caráter, é para você fortalecer sua fé. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Coloca para mim nos comentários. Aquela mulher só recebeu a cura da sua filha porque ela foi persistente, porque ela foi insistente naquilo que ela queria, porque ela não desistiu de pedir a cura da sua filha para Jesus, mesmo Jesus ter ficado em silêncio. Mesmo Jesus ter falando que ele veio para os seus filhos que eram judeus, mesmo Jesus ter falando que não é certo tirar o pão e lançá-lo aos cachorrinhos, ela ainda insistiu com Jesus sendo sábia, e assim Jesus reconheceu a fé dela falando: tamanha é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele momento a sua filha foi curada. Dele faça um bom dia, Maria Rosário faça um bom dia, sejam bem-vindos, gente. Então, qual que é a mensagem aqui que vocês precisam entender? Não desiste no primeiro não. Não desiste quando Deus fica em silêncio, apenas persista. Apenas persista. Agora, a gente vai para o nosso plano de ação. Para a gente finalizar a nossa live, qual que é o plano de ação? Como sempre, jejum de acordo com a sua resistência, oração, leitura da Bíblia e louvor. Jejum te aproxima de Deus, você fica mais sensível à voz de Deus, você mata a sua carne e começa a viver mais pelo Espírito. Oração sem cessar é você conversar com Deus, é você criar relacionamento com Deus, é você conversar com o Espírito Santo, que é uma pessoa, está o tempo todo ao seu lado. Então, oração é conversa, é você apresentar suas petições, é você agradecer a Deus por tudo, é você conversar com Deus através da sua oração. Leitura da Bíblia é o Espírito Santo ministrando em você, é você edificando a sua mente, é você crescendo em fé, crescendo na espiritualidade e não na religiosidade. Louvor, você quebra cadeias, você entrega sua adoração a Deus e você cria um ambiente sobrenatural para você entrar na presença de Deus. Você edifica sua mente com louvor. Segundo plano de ação, traga à memória um sonho ou um pedido seu que você acabou desistindo porque Deus não te respondeu no momento, porque você levou não é o momento, espera mais um pouco, você precisa ser capacitado. Então, traga à memória aquilo que você apresentou para Deus, um pedido, uma oração que você não foi respondida ainda, mas que não era para você ter desistido, era para você ter persistido, era para você ter insistido até você receber. Então, aquela mulher, ela insistiu, ela persistiu e ela recebeu a cura da filha dela. Então, traga na memória aquilo que você pediu um dia para Deus e você acabou desistindo porque não foi atendido de imediato, porque era para você esperar mais um pouco. Traga a memória, apresenta a Deus e persista nesse pedido, insista nesse pedido da sua oração. Persevere novamente naquele pedido na oração que você esqueceu, deixou de fazer por não ter sido atendido no momento. Terceiro plano de ação, o que você vai fazer? Faça sua inscrição lá no Dominando as Suas Emoções. Por que fazer sua inscrição no Dominando as Suas Emoções? O que isso tem a ver?
Muitas vezes a gente desiste, gente, porque o nosso emocional está descontrolado. Porque a gente deixa que o nosso emocional assume o governo das nossas atitudes, das nossas decisões. Por quê? Eu apresentei o meu pedido para Deus. Aí Deus não me atendeu, eu não fiquei paciente, a minha ansiedade não deixou eu esperar o plano de Deus, não deixou eu esperar o momento de Deus, a minha ansiedade fez com que eu entrasse na frente de Deus, ou seja, o controle das suas emoções. Quando você domina as suas emoções, gente, você consegue esperar, você consegue assumir o controle do seu comportamento, das suas atitudes, você não se rebela porque você controla as suas emoções. Então, às vezes, você deixa de esperar o que Deus tem na sua vida, porque as suas emoções passam na frente das suas atitudes, as suas emoções passam na frente dos seus comportamentos. Então, faça a sua inscrição lá no curso Dominando as Emoções, para você começar a governar a sua vida, governar a sua mente, governar o seu comportamento. Você nasceu para governar e não para suas emoções governar vocês. Fez sentido? Então faz a inscrição de você, tá num valor bem irrisório, esse curso tem um valor de R$97, ou então 12 vezes de R$9,74. Gente, R$9,74, o que é R$9,74 por mês? O que você compra por R$9,74? Um suco com pão de queijo, um pedaço de pizza com suco, e para você criar o quê? Domínio das suas emoções, conhecer as suas emoções, começar a governar a sua vida. Faça sua inscrição lá no curso Dominando as Emoções por 12 vezes de R$9,74 ou R$97 à vista. Como eu faço essa inscrição? Lá na minha bio tem um link. Nesse link vai abrir um site, tem 3 cursos meus lá. É só você clicar no segundo, Dominando as Emoções. Clica, faz o seu cadastro e já inicia agora mesmo a sua jornada lá no Dominando as Suas Emoções. Vou deixar também o link lá nos meus stories para você entrar e fazer sua inscrição. Então comece a governar a sua vida. Você nasceu para governar e não para o seu emocional governar a sua vida e o seu comportamento. Quarto plano de ação. Lê a segunda parte do capítulo 15, que é a segunda multiplicação de pães. Para a gente ensinar, a gente trazer as mensagens contidas que tem dentro aqui desse subtítulo, a gente crescer em fé, fortalecer a nossa fé, para a gente conhecer Jesus, se aproximar de Deus, criar relacionamento com Deus através da palavra e caminhar debaixo dessa mesma fé. Faça um excelente dia, Deus abençoe o dia de vocês, que vocês possam trazer à memória aquilo que vocês deixaram de pedir a Deus um dia por causa de uma espera, por causa de não é o momento, por causa que vocês não soube esperar, deixou a ansiedade passar na frente. Traga a memória, restaure esse pedido, essa oração, apresente a Deus e espere até ser atendido. Amém, gente? Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até amanhã às 7h07 da manhã. Vai fazer sua inscrição lá no Dominando as Suas Emoções. Deus abençoe vocês.